Tô gravando? Tô gravando. Tá, que duro. Olá, eu sou o Pedro, sou aluno da Escola de Teatro da Unirio, no curso de Cenografia Indumentária. Sou artista visual e trabalho com 3D design. Nesse último ano eu tenho estudado bastante arte e tecnologia. Eu acho que o meu trabalho ele ainda é um pouco descobrindo esse espaço, que seria o espaço virtual e a fronteira com esse espaço real, assim. Então eu ainda estudo não só espaços, mas também estudo imagens geradas por inteligência artificial e coisas que vão nessa fronteira, assim, da tecnologia e do analógico, do que é talvez criar ou gerar. E que espaço é esse? Então, a disciplina de ateliê de artes visuais tem uma proposta muito interessante e num tempo muito interessante também, né? Porque a gente entrou nesse período de pandemia, então era meio que... Quando a gente entra, a gente tem que escrever um pouco um textos sobre o lugar que a gente cria, por que a gente cria, o que a gente cria. E isso já leva a pensar um pouco nesse lugar da sua criação, né? Um lugar muito individual. E na pandemia, meio que a gente revirou tudo, né? Muita gente teve que trocar esse lugar de criação e talvez mais do que reconhecer esse lugar de criação, assim, estabelecer esse lugar, questionar esse lugar, né? Porque às vezes a gente trabalha no lugar, mas não extrai todas as questões dali. E era interessante nessa matéria que a gente pudesse extrair as questões que vêm desse nosso lugar de trabalho, né? Aquelas questões que às vezes estão meio recorrentes na nossa cabeça e aparecem em vários trabalhos, mas a gente não consegue meio que mapear isso direito, sabe? Na minha perspectiva teve uma transformação grande porque de certa forma eu tinha o cinema 4D, que é o software 3D e tal, e eu usava isso para meio que simular maquetes, fazer cenários que eu tinha ideias, porque, sei lá, porque era muito caro fazer o cenário, eu não tinha projeto nenhum, mas eu queria ver aquele cenário, sabe? E aí isso foi me dando uma liberdade, só que durante a aula a gente começa a questionar esse lugar, né? E eu comecei a questionar se esse era um lugar só para projetos mesmo, né? Não que o projeto não seja uma coisa, mas eu comecei a questionar se aquele ali não era o lugar daquelas coisas, sabe? Se eu não poderia fazer coisas para aquele lugar específico, aquele potencial lugar que seria aquela viewport do programa, sabe? Aquele mundo que, sei lá, na pandemia, todo mundo trancado se torna tão particular, de certa forma, que tem um poder tão grande ali de simular coisas, enfim. E eu comecei a pensar nisso, nessa coisa de simular coisas para esse próprio espaço, ou nem simular, né? Poder dar vida a coisas nesse espaço só. Brigar por ele, porque, sei lá, às vezes a gente tem ideias, fica, tipo, questionando essas ideias de uma forma meio racional. E sei lá, às vezes não é o momento disso, sabe? Eu acho que foi, tipo, poder dar valor a isso, a essas experimentações. Eu acho que essa reivindicação desse espaço foi a mais interessante, entendeu? Uma outra questão levantada também foi o que nós fazemos para pensar. Não sei, eu acho que eu tô sempre pensando, de certa forma, porque, sei lá, se eu vejo uma coisa eu anoto. E, sei lá, às vezes quando eu vou realmente fazer alguma coisa eu nem pego as minhas anotações, sabe? Tipo, enfim, só mergulhar e ir descobrindo as coisas e o que for saindo você vai guardando ou não. Às vezes é impossível guardar, porque você vai andando e vai descobrindo cada vez mais coisas. Mas eu acho que é isso, poder se dar essa liberdade, assim, de uma certa maneira não julgar o processo enquanto ele tá acontecendo, sabe? E a partir daí a Doris pediu que a gente revisitasse um trabalho antigo com a mesma visão que a gente tinha quando criou. E aí o trabalho que eu escolhi foi um trabalho para a disciplina de projeto de exposição, ministrado pela professora Lídia Kozotti. Foi um trabalho que a gente não conseguiu finalizar porque não deu tempo, era aquela coisa de recesso, ainda pandemia também. E aí eu fiquei com esse trabalho na cabeça, assim, eu queria fazer, era um trabalho que ele é o cenário de uma exposição e o tema da exposição seria o trecho das bruxas, da lista de Macbeth. E aí eu queria trazer um pouco essa questão da interação, talvez não diretamente a interação, mas um deslocamento no espaço. Eu acho que essa ideia estava muito na minha cabeça, reverberava isso na minha cabeça muito, essa ideia não só da interação, mas da experiência no espaço, de um espaço que fosse imersivo. E aí essa foi uma chance de conseguir dar vida a essas ideias, assim, só que isso meio que acabou sendo, não cancelada, acabou sendo interrompido pelo recesso e a gente não conseguiu voltar atrás. E aí eu quis trazer isso
porque foi uma coisa que ficou na minha cabeça. Essas ideias estavam martelando ali, eu não entendia muito sobre isso, mas eu queria trazer esse trabalho para talvez entender melhor comigo mesmo, né? E a matéria me dava brecha para isso, que é isso, da gente entender esse processo, mesmo que não seja ali, né? Mas tá ali para entender, se analisar. Porque as minhas ideias recorrentes eram essas. Eu acho que era a interação, a imersão no espaço, a experiência do público. Eu acho que essa coisa de fazer com que uma pessoa rodasse ali por si, não por um caminho estipulado ou uma linearidade, eu acho que isso me interessava bastante de se fazer, pensar esse sistema de interação assim, que pudesse desdobrar na experiência das pessoas, era muito interessante para mim. A proposta do cubo foi, eu acho que a mais difícil para mim, mas de uma certa forma, eu acho que todo o caminho da disciplina estava levando a gente para uma introspecção, assim, uma análise introspectiva. E dentro disso, assim, só essa ideia de guardar já era muito íntima para mim, pensar nessa palavra, assim, que talvez seja uma coisa que você não mostra para todo mundo, né, mas enfim, me parecia uma coisa mais pessoal. E aí com isso eu fiz um cubo com uma parede de espelho só no final. A questão ali para mim não era tanto a matéria, mas era talvez o exercício de me encarar e me registrar no tempo, sabe? Como você olha para um espelho e você se olha, mas daqui a um tempo você vai se olhar e você vai ser outra pessoa. Mas não só isso também, mas um exercício para me encarar fixamente até que eu não me visse, como se... Sabe quando você olha pro espelho e aí você acaba dissociando da imagem que você vê de você? Meio que esse foi o meu exercício, assim, dentro dessa introspecção que veio. Era isso, era um cubo para me olhar e dissociar da minha imagem, de começar a entender isso, mas talvez me perder nessa imagem, de certa forma, né? E aí veio essa outra proposta que já saía diretamente dessa introspecção que a gente estava, né? Que era o de analisar uma maquete obra, ou um cenário, ou um espaço de algum outro artista. E aí nisso eu escolhi o Magic Square, o Impenetrável Magic Square, do LFC, porque ele dialogava de mil formas com o que eu estava pensando, assim. Ele já tem essa relação labiríntica, né, que assim, eu vi naquele meu trabalho, mas ele até de uma maneira totalmente diferente, né, e fora isso também, eu acho que o trabalho do Hélio foi um dos primeiros em que me encheu os olhos, assim, para começar, sei lá, talvez querer pensar em interação, em imersão, em um espaço que fosse da experiência. Eles me chamaram muita atenção, tanto nesse lugar de pensar todas essas coisas, assim, para mim, sem um entendimento lógico tão gigante, poder olhar o trabalho de outro artista, assim, poder trazer para esse lugar é muito interessante, né? Porque a gente começa a ver, talvez, uma autonomia de uma forma diferente, né? Enquanto a gente estava ali se colocando sempre a gente mais fundo e mais fundo, agora a gente está falando um pouco do que a gente gosta. Isso vai começar a dialogar um pouco com as imagens, o que a gente está fazendo. Acho que é um caminho interessante, sabe? O interessante dessa nova proposta, né, que era analisar o trabalho de alguém, era que a gente trazia, assim, trabalhos que já tinham a ver, de uma certa maneira, ou não diretamente, mas tinham alguns pontos ali, ou questões de interesse para serem desenvolvidas, que tudo tinha um pouco a ver com, talvez, a nossa individualidade, nosso âmago, de uma certa forma, sabe? Porque desde essas primeiras aulas já estava numa introspecção gigante, e aí dá esse pulo para escolher alguém, a gente não consegue saltar assim tão longe do que a gente é para procurar alguma coisa. E também é interessante que a gente talvez não tenha tantas bases externas assim para escolher isso, sabe? Que a gente esteja tão preso ali dentro da gente que talvez seja aí que apareçam algumas coisas, sabe? Dentro desse processo de identificação, que às vezes nem são diretas, né? Você não vai fazer isso por isso, mas na sua cabeça tem traços ali do que você gosta, do que te impacta, do que te incomoda, enfim, tudo isso. Na última proposta, então, a Doris pediu que nós criássemos um livro-objeto, ou maquete-objeto. E eu optei pelo livro, comecei a trazer, talvez, um apanhado de coisas que eu estava fazendo durante esse tempo, assim. Enquanto a gente estava pensando em interação, minha cabeça estava talvez meio até caótica, né? Mas eu estava pensando, tipo, em dispositivos da arquitetura. Nesse processo, a Doris começou a me indicar diversos textos de acordo com os trabalhos que a gente ia trazendo também, né? E aí, dentro disso, veio muito forte para mim o conceito de paisagem, do Denilson Lopes, que ele fala do contraste entre a materialidade do físico, assim, do real,
e a leveza do devaneio. Dentro disso vieram muitas outras coisas, assim. Um muito forte também foi o texto do Paulo Leminski, que é A Nova Ruína, que aí ele vai falar sobre ser um anarquiteto ou construir uma ruína, como é construir uma coisa que já nasce para estar no seu fim, sabe? Essas coisas assim foram me interessando muito. Ainda veio também um texto que marcou bastante, que foi do Marc Augé, que aí é onde vai se falar sobre os não lugares e a supermodernidade. E assim, dentro desse apanhado dessas coisas, assim, eu fui juntando tudo que foi meio que dialogando comigo, de certa forma, vindo assim pra minha cabeça nesse momento de criação, mas sem uma responsabilidade lógica ou da razão, assim, de, enfim, ter uma tese, assim, sabe? Eu tava meio que juntando essas coisas que me atingiam e esses outros materiais e arquivando. E aí isso foi crescendo e dentro de todo esse arquivo, dentro desses textos, de tudo isso que estava me atingindo nesse momento, da mistura dessas coisas no livro objeto, primeiro, né, eu pensei que eu queria isso de forma virtual. E aí eu comecei a ver que talvez faltasse uma nuance, talvez uma sensibilidade da minha relação com aquele trabalho, que o virtual não estava me dando. De certa forma, eu não tinha capacidade para estruturar isso da maneira talvez sensível que eu queria nesse formato virtual, sabe? E aí eu me questionei bastante, mas foi um dos maiores prazeres desse processo, que foi a forma com que eu consegui trazer esses trabalhos à vida. Então, voltando rápido, né? Se antes eu tava no 3D e tal, fazendo maquetes, fazendo cenários que seriam construídos ou não, seriam só ideias, enfim, agora eu já estava me aproveitando melhor das possibilidades desse lugar virtual, desse lugar digital, desse lugar que, enfim, tem talvez mais possibilidades e menos que o real, e dialoga com o real de uma certa forma. Então, ali estava uma questão, sabe? E a forma com que eu consegui trazer isso pro real foi com o papel, assim, imprimir isso. E fez muito sentido para mim no momento, porque, de uma certa maneira, eu queria ter aquilo ali numa mesa, assim, espalhado, sabe? Queria conseguir poder ver essas coisas e reeditar e, enfim, lidar um pouco com essa, talvez, atmosfera labiríntica que estava na minha cabeça e durante esse tempo, sabe, de produção, de descoberta e de fuga de uma certa razão, de uma certa lógica. E aí, esse modelo, assim, que eu podia tocar e uma coisa podia ir sobre a outra e rasgar e uma coisa podia cair, enfim, dessas coisas que estavam à mercê da materialidade, da exposição, da percepção dos outros também, né, que não é só a minha, que vejo esses textos e tenho uma relação com eles, então até para isso, assim, eu não queria que tivesse uma linearidade, sabe, não tem uma linearidade, eu não tô dizendo nada, eu tô ali com um arquivo de outras pessoas, de outros textos e imagens que vieram nesse tempo, então meio que funciona bastante como esse mapa mental, mas que não mapeia nada, sabe? Tipo, você pode editar ali infinitamente e entender de diversas formas. E eu acho que é sobre isso, sabe? Nem eu entendi como é que eu ia querer explicar. E, assim, era gostoso não entender. Era legal me dar de cara com questões e, tipo, não me prender se é isso ou é isso. Não, eu vou poder seguir essa variável aqui e vou embora. E aí, se não me interessar tanto, depois eu volto, enfim. E livrar o interesse um pouco dessa questão da racionalidade, né? Eu acho que isso foi bastante libertador, assim, nesse processo. Dentro do próprio trabalho 3D, eu comecei a perceber várias coisas. Assim, a primeira delas foi essa coisa de não só um lugar para se projetar, mas essa coisa do virtual ser um possível lugar, sabe? Talvez quase um não lugar, um potencial lugar. E aí eu tento trazer isso, assim, nesse fundo infinito, mas também em contraste com esses materiais que, assim, determinam o sistema do ambiente, sabe? E às vezes a ruína deles, enfim, e uma mistura de tudo isso. Então, assim, para mim era interessante que eu tivesse essas esculturas e talvez esses pensamentos nesse lugar virtual, que muito partiu dali, sabe? Não era uma coisa assim, talvez pensando diretamente na aplicação no mundo real, mas pensando naquele mundo ali em fricção com o mundo real, sabe? Aquilo dali existe naquele mundo. Então, eu com essa visão decidi por imprimir as imagens, foi meio que uma coisa que assim, eu fiquei me questionando, né? Porque tipo, tá, mas eu vou trazer para esse outro espaço, mas
mas uma fisicalidade que talvez não tenha tanto a ver com com a original do que seria o pensamento. E aí eu comecei a entender isso como esse retrato do pensamento, né? Como esse arquivo, como essa coisa que quando tá no papel ali, ele vem com uma carga, talvez para mim, de pensamento, de registro maior, né? Depois que eu passei isso para esse outro lado, ele vem com essa, não sei, acho que essa carga sensível da interação física, assim, sabe? De você poder editar e mexer, enfim. Mas eu acho que talvez a relação que eu mais gosto dentro disso é isso. O primeiro contato dessas coisas com o real, depois do digital, foi estar ali em papel, né? Talvez em ideia e na construção dessa atmosfera temporal, assim. Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gostei de lidar com essa questão do real digital. Isso foi bem interessante, assim. Não, assim, para mim, cartografar também, né, mas eu acho que numa questão também expositiva. Essa pessoa pode editar, ela pode, enfim, são vários caminhos, né, e dentro dessa questão expositiva eu acabei caindo na questão labiríntica de novo, né, porque, assim, a experiência de várias pessoas com o livro vai ser totalmente diferente, ou não, mas na maioria das vezes eu acredito que sim, né. O processo da disciplina de ateliê de artes visuais foi muito importante para mim. Foi uma disciplina, assim, muito interessante para pensar as questões sobre o trabalho, mas muito interessante para pensar também como lidar com esse ofício, sabe? Como lidar com pensar, o produzir, o lidar com você mesmo e como você dialoga com você e se trata, né, durante esse processo. Eu acho que isso é uma das coisas muito importantes, assim, que vem nessa disciplina. Junto com a transformação do trabalho, assim, para mim veio muito isso. Se antes eu estava pensando em coisas para construir, agora eu começo a pensar muito mais nessas coisas que estão ali naquele espaço, na internet. Trazer um pouco mais dessa liberdade da internet, né? Então, assim, depois que eu comecei a pensar sobre isso, eu consegui me aplicar mais, por exemplo, pro mercado de design 3D, de ilustração 3D na internet. Isso foi o ponto-chave para mim. O mundo hoje é muito difícil, é que a gente tem que estar lá e fazendo e acontecendo para coisas realmente acontecerem. E nesse processo a gente acaba se julgando muito, querendo ser, pelo menos eu, né, sempre o melhor, mas a gente é o que a gente é. Tem que aceitar e lutar por isso. Eu acho que isso que a disciplina trouxe muito, assim, para mim, que é território, assumir esse lugar. Esse território que eu digo, assim, quem você é como artista, o que você gosta de fazer, qual o seu espaço de criação, o que você gosta de pensar. Durante todo momento a gente está tentando lutar para se manter nesse lugar, né? E é interessante pensar sobre esse lugar, pensar como chegar nesse lugar. Então, acho que é isso, lutar por esse território estar sempre questionando e em busca dele, né? E aí, a partir disso, a gente vai descobrindo cada vez mais coisas, né? O interessante da disciplina é que é uma descoberta muito pessoal, muito individual. E a partir daí você pode descobrir qualquer coisa. Essa que é a maior graça, assim. Se descobrir é muito interessante. Então é isso, eu sou o Pedro Rocha, eu falei aqui um pouco sobre a disciplina Ateliê de Artes Visuais da Escola da Unirio. Se você quiser acompanhar o meu trabalho, enfim, me seguir, meu Instagram vai estar aqui embaixo. E é isso, a gente pode trocar uma ideia lá. É um prazer estar aqui nesse projeto, né, que é tão legal e, assim, acho que é muito importante. Eu quero ver, assim, cada vez mais e mais gente aqui. E também queria pedir que vocês vissem os outros vídeos também do canal, que são incríveis, são diversas outras perspectivas. Pedir que esse projeto continue, porque é muito importante. Eu amei essa ideia e acho que show. Foi? Acho que foi. Será que não foi?